E aí pessoal, beleza? Como é que tá vocês? Eu sou Adelmo Souza e vocês são bem-vindos ao canal. O que você ainda não é inscrito, se inscreva logo, tá perdendo tempo, né? Pessoal, hoje é um assunto interessante, né? Vamos desfocar de política, né? Hoje é assunto de Bíblia. Deusa escondida nos textos da Bíblia, né? Alguns colegas me pediram falar sobre esse assunto, mas antes de mais nada, vamos fazer a abertura. Depois a gente aprofunda. Vamos lá. Vamos ler nosso tema de hoje. As deusas escondidas nos relatos bíblicos. Por que não pode fazer um bosque perto do altar? A pomba, Asherá, rainha do céu e Shekinah. Dá pano pra manga esses assuntos, né? Vamos fazer a abertura, já voltamos. Galera, estamos de volta. Como eu já falei aqui algumas vezes, né? Não é segredo, né? De muito tempo. Eu falei pra vocês que quando é aquela velha história, essas motos enjoadas, a gente tá fazendo vídeo. Aquela velha história que eu tô falando aqui, já tá vovó essa história já. Que eu sempre li a Bíblia e eu perdia naqueles concursos de ler a Bíblia rápido durante o ano, porque eu parava em alguns textos, né? E essa pessoa que me pediu falar, eu queria falar o nome dela, mas não posso, né? Porque é uma pessoa conhecida. Não vou falar que é da minha igreja, se já foi da minha igreja, ou se é de igreja da minha cidade. E essa pessoa, a gente já brigou muito, brigar mesmo, discutir, porque uma vez eu falava bem assim pra ela. Eu puxava aquele assunto de Abraão nas árvores sagradas de Manre. Isso aí toda hora eu falava sobre isso. E sobre aquela proibição de se fazer um bosque perto do altar de Deus. Eu falei, isso não tem nada a ver com bosque. Isso aí é migué. Não é bosque, isso aí é a tradução que está dando migué. Eu falava assim. E essa pessoa era muito crítica a mim. Só faltava me xingar. Na verdade, ele me xingava. Ah, teu filho de uma égua. Você sabe lá de nada. Eu falei, mas rapaz, qual é a intenção que Deus ia ter de proibir fazer um bosque ou uma árvore colado com um altar? Isso não tem. Se tem passagens que tem árvores perto e está fazendo altar, não tem lógica isso. Né? A tradução que deve estar aí, ou sendo capiciosa, ou porque não sabe. Né? E eu falava muito essas coisas com essa pessoa. E quando foi esses dias, porque está pipocando as novas traduções, a correção da correção, da pós-correção, da atualização, da revisão de Almeida e de não sei quem, das Bíblias novas, que já estão botando tudo certinho. Eu não sei por que não estavam botando antes. É o que? Estão com medo agora? Porque a galera está pegando no pé de vocês, tradutores? Aí, porque assim, quem não sabe do que eu estou falando, eu discutia muito com esse amigo, porque era bem assim. Aí a gente estava lendo, aí ele ganhava muito, essa galera tudo ganhava prêmios de leitura de Bíblia. Isso na década de 80 e 90 era a coqueluche. Vamos ler a Bíblia durante o ano, toda igreja fazia isso. E eu perdia sempre, né? Eu era os últimos. Na verdade, não era nem o último, eu nem terminava. Por quê? Porque tinha assunto que saltava os olhos, eu tinha que entender porque aquilo estava acontecendo. Né? Essa história de Abraão estar debaixo das árvores sagradas de Manre.
Ah, tem alguma coisa aí. O narrador não ia dizer que estava nas árvores sagradas de Manre por nada. Ah, porque é bonito falar. Ele poderia falar, está no cavalhar de Manre. Mas se está nas árvores sagradas, é um lugar de adoração. Eu não sou idiota. E eu comecei a fazer muita demanda com esse colega meu e ele ficava me chateando e tal. E quando foi essa semana ele falando comigo sobre isso, ele falou, Adelmo, eu estou boquiaberto com as traduções novas das Almeidas, as últimas traduções. E com um monte de Bíblia nova, eu falei, tu tem que ficar boquiaberto mesmo. Porque é claro que não teria lógica nenhuma aquilo ser uma árvore comum. Né? Claro que não tem lógica nenhuma. Eu não sou imbecil. Né? Na Bíblia há relatos muito dessas árvores e das deusas. Você vê que tem a mãe do céu, Jeremias está falando que o povo fazia bolo de passa. É claro que tinha os outros deuses ali, que Deus está interditando. O templo interditou a população de fazer esses cultos. A população fazia culto a um bocado de deuses, a Baal, a Baal-zebub, quando queria saber de saúde, e por aí vai, gente. A gente sabe disso, a gente tem que parar dessa besteira. Nessa está na igreja, há não sei quantos anos, você lê o texto, o mal é esse. Aí, eu estava falando aqui, ó. Eu até joguei na cara dele isso. Deuteronômio 16, 21. Eu falei, lembra que a gente lia, que eu falava, isso não tem. Não plantarás nenhum bosque de árvore junto ao altar do Senhor, teu Deus, que fizeres para ti. E tem até uma maldição, maldito é aquele que está ali debaixo dos altares, das árvores e tal, e prestando adoração debaixo das árvores, lembra? Aí a turma vai e desloca é Acabe, que é Jezabel. É um culto a Asherá, que foi Jezabel que trouxe. Agora, a galerinha moderninha, metida a muito intelectual, está dizendo agora que sim, é um culto a deuses, que era árvore, porém, foi Jezabel que incluiu isso. Mentira! A gente vai ver culto de adoração debaixo de árvores sagradas, antes disso, inclusive com Abraão. Viu? Inclusive com Abraão. Abraão lá debaixo das árvores sagradas de Manre, de Moré. São passagens que mudam o nome, não sei bem qual é. Eu sei, não vou falar nesse vídeo aqui. É só para vocês situarem. Por que eu digo isso? Porque me parece que até mesmo na narrativa, o redator quis dar um somebody love ali, mas a gente percebe, sabe por quê? Porque Manre, para quem não sabe, é o Manre, que é o território que tem as árvores sagradas, na outra narrativa, é um dos amigos de Abraão que vai lutar naquela guerra dos reis contra Sodoma e Gomorra, lembra? Dos 5 contra 4, assim contra 1, eu esqueci agora. Aí tem Skol, Manre e Bera, parece que é Bera. O Skol também é o nome de um território. Está até parecendo que transferiram o nome dos territórios e personificaram em amigos de Abraão. Olha aí. Esse meu amigo ficou mordendo os beiços. Eu tava doido pra falar o nome dele, pra me vingar. Mas, gente, não, deixa pra lá. Aí, essa pessoa chegou pra mim, me mostrando a Bíblia, e falou, Adelmo, nessa correção que fizeram uma limpa na Almeida, tirou um monte de palhaçada e parece que você não é muito doido, é só a metade da loucura. Eu falei, não é que eu sou doido, gente, é porque assim, ó, poxa, eu tô lendo um texto. Isso eu tinha 15, 16 anos na igreja, eu li um texto, eu perguntei a um pastor, que eu não vou falar quem foi, não vou falar se foi Manassés, Porto, ou se não foi da minha igreja, foi de outra igreja, não vou falar quem foi. Mas eu perguntei ao pastor, pastor, você sabe que você não quer me dizer, né? Mas aqui, ó,
essa história aqui não vem pra cá que não tem. Eu tô meio que pegando aqui captei a vossa mensagem, guru. Lembrei até do. Eu esqueci o nome desse cara agora. E por quê? Porque na Bíblia há essa questão desse carvalho. Abraão estava nesse carvalho. E tem mais uma coisa: tem aquela capela. E dentro do carvalho tem Siquém. Ainda tem isso ainda. Lá onde está Moré, era Siquém e o outro. Eu anotei aqui num papel. Deixa eu ver. Hebron, né? Depois que ele passa ali por Betel, né? Foi para o sul e estabeleceu em Hebron. E se você for ali, Hebron acho que é onde Saul ou Davi nasceu. Acho que é o filho de Davi, né? Poucos quilômetros de Betel, né? Logo por saindo de Betel, a gente estava em Hebron, que pertencia ali, na Judéia ali, né? Que estava não sei quanto nível ali acima do nível do mar. Porque ali tem aquelas cidades que eram grandonas e elas desciam muito, aqueles vales que faziam ali, né? Uma região bem fértil, né? Abraão permaneceu ali e fez uma aliança ali, né? E Abraão construiu ali um outro altar. Então, saiu de Betel, construiu ali o altar em Hebron, né? E é nessa região que tem os carvalhos de Manre, né? Ou as planícies de Manre, né? Que era um bosque, e que perto tinha a caverna de Macpela, que foi onde ele comprou, que era uma gruta, digamos assim, um local de culto, uma cripta ali, que é onde ele enterrou Sara e por aí vai, né? Manre também é dado o nome de um aliado de Abraão na guerra dos reis do norte ali, né? Que quando levaram Ló prisioneiro, né? Aí se você for ver aí, você vai ver isso em Gênesis 13, né? Você vai ver ali. O capítulo esclarece que Manre era o nome do aliado do patriarca, provavelmente o importante proprietário de terra. Outros dois aliados também eram mencionados, que eu falei, Escol e Aner, né? Mas a gente sabe que Escol é o nome de um vale, perto da cidade de Hebron. Vocês estão entendendo? Essa que é a questão. A gente precisa entender essa questão. Agora, até mesmo essas deusas escondidas. Quando a Bíblia fala poste, ídolo, está falando de uma árvore, de um culto um culto ali nos bosques, né? Na verdade, nos bosques. E Abraão fez o altar de Deus perto da árvore, viu? Quando eu até botei uma imagenzinha aqui legal. Ah, perdi, rapaz. Eu tinha uma imagem tão bonitinha aqui. Deixa eu ver se eu acho. Não achei não, mas. Ah, tem. Tem, deixa eu ver aqui. É logo a da frente. Eu vou botar a da frente aqui. Eu tinha separado, mas acabei que eu. Mas se vocês verem aqui, ó. Você vai ver Abraão sentado, tá as bamote, é macebote, eu não sei como é que chamam, as pedras. É as pedras. Macebote, bamote, é um desses aí. Essas pedras aí, que a gente chama de altar de pedra, né? E ele está debaixo das árvores. Viu? Eu até botei uma imagem aqui interessante, que ele está debaixo de uma árvore, aí chega os homens, né? Aqui, ó. Ele está com um acampamento montado ali. Ali nas árvores sagradas de Manre, passa Deus e os dois anjos ali, né? Os dois malahim. E ele ali reverencia a Deus ali, né? Manda ele parar para comer e tal, 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 tal. E a árvore está ali presente, né? Eu até botei essa imagem engraçada, Sara ouvindo a conversa.
De trás da árvore ali. Ela estava de trás da cabana, né? Ali. Ouvindo que não era da conta. Mas a gente vê que esse culto às árvores não é estranho, que a gente vê quando Josias e Ezequias, eles jogam essas árvores, esses postes ídolos, ou a imagem da deusa, ou as árvores sagradas, eles jogam tudo fora e queima. Eles vão lá nos altares, lá nos altos, onde o povo presta esse culto e queima as árvores sagradas. Que provavelmente deveria ser uma das árvores mais antigas, que deveria ter algum sigilo na árvore. O sigilo é um sinal, uma marca ali, que eles ungiam aquela árvore para ser árvore de fazer adoração, e naquele local, que isso aparentemente, eu lendo o texto de Juízes, viu? Antes de ter Acabe, antes de ter Jezebel, você vai perceber que esse culto era feito sim pelas tribos e pelos sacerdotes tribais. É complexo, mas é assim. Eu não vou me alongar muito nesse vídeo de hoje, porque o tempo está muito corrido, mas é só para mostrar para vocês essa que é a questão. Deixa eu ler aqui outros versículos rapidinho. Segundo Reis 17:16. E deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram imagens de fundição de 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, no caso era Asherá, né? E se prostraram perante todo o exército do céu e serviram a Baal. Ô, gente, se você não se tocar aqui, todos os exércitos do céu, todas as potestades, fizeram os 2 bezerros de Dan e Betel. De Dan e Betel, né? E prostraram diante do exército do céu, ainda serviram a Baal. É 2 Crônica 33:3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, e levantou altares a Balins e fez bosque. Não é bosque, a gente sabe que fez a Asherá, a deusa lá. E prostrou diante de todos os exércitos do céu e serviu. Você vê que esse Crônica 33:3, ele é a mesma referência de 2 Reis 17:16. Ele é uma referência cruzada, só que com uma outra linguagem. As crônicas, ele leva para um lado, o rei leva para um lado mais místico, né? Êxodo 34:13. Mas seus altares transtornareis, e suas estaltas quebrareis, e os seus bosques cortareis. 2 Reis 21:3. Porque tornou a edificar os altos de Ezequias, seu pai tinha destruído, e levantou o altar a Baal, e fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todos os exércitos dos céus e serviram. 1 Reis 14:15. Também o Senhor ferirá Israel, como se move a cana nas águas, e arrancará Israel desta boa terra que tinha dado a seus pais, e espalhará para além do rio, porque fizeram seus bosques provocando a minha ira. Você acha que eles iam provocar Deus só porque fez um bosque, gente? Não é a tradução. Não foi. O que provocou a ira, a imagem que da ciúme, deu era da deusa. 1 Reis 16:33. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus que todos os reis que foram antes dele. Deuteronômio 7:5. Porém assim lhes farei, derrubarei seus altares, quebrarei suas estátuas, cortarei seus bosques e queimarei no fogo suas imagens de escultura. Juízes 3:7. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal ao olho do Senhor, e se esqueceram do Senhor Deus, e serviram a Balins e Astarote. Pronto. O livro de Juízes deu logo uma paulada e falou o que queria falar. Eu gosto do livro de Juízes, que ele fala no português. Eles estavam servindo, era Astarote, ou quem chama, ou Asherá, ou Start, não importa quem seja, a deusa, era isso que estava rolando. Pronto, o livro de Juízes falou a minha linguagem, falou no popular.
Eu gostei do livro de Juízes. E os filhos de Israel fizeram, os Juízes 3:7. Os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram a quem? Aos Balins, que é aos deuses, os senhores, né? Que Balins é um plural de Baal, de Deus, de senhores. E Astarote. Pronto. O livro de Juízes resumiu tudo. É por isso que o povo reclamava. Delmo, você fica nesse texto a vida toda. Claro, eu não sou idiota. Eu estou lendo o texto e estou vendo que está indo para um lugar. Esse é meu amigo agora, tá, ô Adelmo. Eu agora estou lendo na versão atualizada, da revisada atualizada de não sei o quê. E agora todos estão vindo agora com essa deusa. Por quê? Eu falei, porque era isso que estava lá escrito. E por que tiraram? Não sei. Vai perguntar à imprensa bíblica. É a minha? É essa que é a questão. O povo de Israel estava adorando a Deus e a rainha do céu. Está criando ciúme. Então Deus não gostou. Falou, pica fogo. Não é para fazer um altar, levantar uma árvore, um bosque de junto do meu altar. Eles estavam adorando a Astarote e a Deus ao mesmo tempo, no mesmo lugar, como a divindade masculina e feminina. E a gente vê esses nomes, que hoje em dia são trazidos muito, né? Shekinah e por vai. Pode ser, eu acredito que possa ser uma supressão dessa divindade que Deus não queria. Então, a presença divina ia suprir a Astarote, ou quem fosse que o povo estava adorando na hora. E o templo proibiu esses cultos aí. Por isso que Deuteronômio há uma proibição. Né? Agora, se o Abraão tivesse vivido na época da lei, eles iam enquadrar Abraão. Maldito é você que está se prostrando debaixo das árvores e fazendo um culto debaixo das árvores. É interessante, né, gente, essa questão. Eu sei que tem gente que não vai gostar, tem gente que vai espirnear, problema, mas isso aí é uma coisa interessante. Eu gostaria de falar o nome dessa pessoa, mas infelizmente eu não vou, por respeito, mas me atentou muito tempo da minha vida e eu aguentei ele falando aquela atrocidade de muitos anos e agora ele está vendo. Agora que ele estudou teologia, agora que ele está com Bíblias novas, agora que ele conhece vários textos, está, Deus, bem que tinha fundamento. Eu já sabia, meu querido. Quem não sabia disso? Essa que é a questão. Porque isso não tinha lógica, rapaz. Eu falei para o pastor da época, isso década de 90, falei, pelo amor de Deus, estão me fazendo de idiota. Deus está com raiva porque fizeram um bosque de junto do templo dele. Sendo que nos outros lugares que tinha as bamotes, as pedras que levantaram os altares, é macebote, nem sei como é que chama. Onde tinha levantado as pedras para fazer o altar, nem algumas tinha árvore perto. Tinha bosque perto e não proibiu. Então não é bosque em si. Era a representação da deusa que era uma árvore, porque as árvores são representações divinas femininas. Por quê? Porque a árvore é como se fosse mulher, produz, gera fruto. Né? Inclusive tem aquele Axis Mundi, né? Que é a árvore da vida, que é de cima e de baixo, como na Bíblia tem as árvores também, que está lá no livro de Gênesis. Que uma hora eu vou falar sobre aquilo ali. Tá bom? Esse dia mesmo, uma pessoa falou assim, Adão e Eva, eles tinham a vida eterna e pecaram, aí perderam a vida eterna. Eu falei, ô irmão, não, você está errado nessa conversa sua. Porque se fosse aí, para que Deus botou lá uma árvore da vida? Ele tem a vida eterna e Deus botou uma árvore da vida eterna. Não, ele tinha botar a árvore da morte. Porque se já tinha a vida. Aí depois eles pecaram, não comeram a fruta e ficaram sem vida. Pelo amor de Deus, aí essa conversa sua não está batendo com a narrativa do texto bíblico. Mas isso aqui não é para ninguém ficar brigando, né? Que é só... eu tive uns embates com esse colega, eu queria muito dizer o nome dele. E depois, eu aguentei mais de 20 anos para falar isso. Viu? Eu era chincalhado
Achincalhado, eu lembrei desse vídeo. Por quê? Criticado. Porque ele falava assim, não, Del, mas não é possível. Aí ele falava com o pastor, e o pastor, não, Del tá errado, vai dar uma pinel. Aí eu falei, ah, pastor, pelo amor de Deus, não vem com Miguel. Dá um tempo. Eu não vou ficar ali questionando, nem criando confusão. Mas você acha que eu sou imbecil? Eu tô lendo aqui, isso aqui. E parece que agora chegou. Aí agora tá em algumas Almeidas, as Almeidas novas, reatualizadas da revista da Na verdade, a Almeida tá consertando a bagunça que tem em um bocado aí. Né? E algumas outras. Parece que essa questão dos ateus pegar no pé dos crentes parece que tá dando certo, viu? Quem tá ganhando é nós, que somos crentes, que a gente não liga pra essas besteiras. E que tá tendo agora um teste de qualidade. Tô gostando disso, viu? E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, galera. Viu? E até a próxima, se Deus permitir. E irei falar outros assuntos aí, sobre Tokusatsu e sobre geopolítica. Não ficar só sobre política aqui não, que aqui não é só disso, eu não ganho pra isso. Né? Vamos falar de Tokusatsu no próximo vídeo. Charivan, bora falar?